Bom, a gente está aqui na sala de visita com a auxiliadora. A gente vai gravar a entrevista agora com a irmã Ivone, que já está ali preparada. Eu, Guilherme, Fernando aqui, João Rubens, nosso técnico de áudio, e o Ricardo filmando. Meio difícil. E é isso aí, a gente vai começar a entrevista agora. Bom, obrigado, irmã Ivone, por ter conseguido essa entrevista, sobre o qual a gente vai falar sobre definição de jovem, juventude e educação atual. Primeiramente, a gente gostaria que a senhora se definisse quem é a senhora, qual é o seu trabalho envolvendo jovens. Agradeço eu a oportunidade de poder contribuir com vocês. Eu sou a irmã Ivone Arede, eu sou natural de Promissão, mas passei a maior parte da minha vida aqui em Lins. E trabalhei nessa escola, antes de ser irmã, como professora, como coordenadora. Coordenadora dos cursos da faculdade, da FAO, que inicialmente estavam aqui, antes de inaugurar o prédio lá da faculdade, que hoje é a Prefeitura Municipal. Eu entrei na congregação em 1973, já formada com o curso de pedagogia, com as habilitações, e sempre trabalhei na educação, antes de ser irmã e depois. Sempre trabalhei com a coordenação pedagógica, dava aula no ensino médio, dava aula para de quinto a Fundamental 2, hoje, e ensino médio, e depois na faculdade também. Mas a maior parte da minha vida eu fui coordenadora, depois passei a ser diretora, fui provincial por 6 anos e voltei aqui em Lins para continuar o trabalho como na direção da escola. Estudei nessa casa, eu entrei, quando vim de Promissão, eu vim aqui, estava no 6º ano, hoje, vou falar a linguagem de hoje, né? No 6º ano, depois voltei outra vez para Promissão, depois voltei aqui para o normal, o curso normal. Eu fiz o normal, a faculdade, depois eu entrei na congregação. Então essa casa é muito querida para mim, porque também eu sentei nos mesmos bancos que vocês se sentam hoje. Logicamente que as carteiras foram renovadas, mas as salas são as mesmas, né? Com uma estrutura diferente, hoje está muito mais modernizado, mas a Nossa Senhora é a mesma que me atraiu, a capela é o mesmo, quando tem Jesus que me chamou. Então é muito querida essa casa para mim, porque no período quando eu fazia faculdade, a igreja começou a dizer na década de 70 que valia muito a pastoral nos meios populares. E eu sempre acreditei na educação e sempre achei que eu podia fazer pastoral dentro da escola. Para me fundamentar mais, eu fui para o mestrado. Fui fazer o mestrado, fundamentando teoricamente o que realmente seria a educação formal. Eu fiz o mestrado na PUC, depois eu passei um tempo na Itália, pesquisando sobre a interdisciplinaridade, voltei, fiz o doutorado depois de muitos anos. E aqui essa casa foi a escola de aplicação. O que eu via na PUC, eu trazia para os professores colocavam em prática. De certa forma, ela se tornou uma escola de aplicação, né? Então, por isso quando eu digo, eu sei que nós estamos na vanguarda, é por esse motivo. Porque aquilo tudo que eu aprendia na PUC, eu trazia como grupo de pesquisa, acontecia e eu levava de volta, né? E esse ano vai sair a publicação da minha tese de doutorado, que vai falar sobre essa escola, sobre vocês, sobre a FEINTER, sobre o trabalho que vocês desenvolvem. Porque eu passei por aqui, como vocês estão passando. Bom, para começar essa nossa entrevista, eu gostaria de saber a sua definição de jovem. Quando a senhora, a irmã Ivone, tinha 15 anos e agora, como diretora da escola, convivendo com jovens de uma outra geração, digamos assim. Quando eu tinha 15 anos, vamos pensar assim, eu acho que não muda muito a definição, muda o contexto, né? Mas o jovem eu sempre acredito nisso, que o jovem é desafiador, ele tem um misto, porque a juventude está aí entre o jovem
antes dos 25 anos, né? Então ele tem um misto de querer, eu quero ser eu mesmo, quero conquistar, eu quero avançar, eu quero mostrar daquilo que eu sou capaz, quero lutar. Então, se a gente fizer uma análise retrospectiva, foi o jovem que modificou muita coisa. Sem a força jovem, acredito que não teria uma mudança de época muito grande. Então, a juventude tem uma força de gratuidade, uma força de sonho, uma força de audácia muito grande, seja no meu tempo como hoje. Só que os modelos são diferentes. No meu tempo, por exemplo, nós tínhamos leituras ou poucas informações da mídia. Nós vivíamos mais num contexto de cidade, alguma coisa de mundo, mas esse mundo era um mundo muito longe, muito diferente. Então a gente vivia intensamente o local. A diferença para o mundo de hoje é que com as redes sociais, esse local parece que se dilui um pouco. Dilui, é o mundo todo que está na sua mão. Se você quiser qualquer notícia de qualquer lugar do mundo, você tem agora, mas que em desvantagem, vamos dizer assim, existe um compromisso social global, mas que de certa forma enfraquece o local, que é próprio da realidade. Lógico que tem que ser muito bem orientado quando existe um líder que puxa, a juventude vai atrás. Porque ela traz dentro de si esse entusiasmo, essa força da audácia, do sonho, da criatividade e tudo mais. Então, basicamente, uma definição de jovem pela senhora é que jovem é inovação, falta de renovar, pensar diferente, tentar mudar o mundo. Tá na mão, por isso que eu fico. Vocês têm que fazer alguma coisa, não dá para ficar dormindo, né? A senhora tem uma definição de sociedade diferente, assim, seguindo a mesma escala da pergunta anterior, de quando a senhora tinha 15 anos para agora, sociedade? Sim. O ambiente, a comunicação, a tecnologia, ela influenciou demais no contexto de hoje, né? A sociedade também era aquela sociedade local. Sociedade é um grupo é uma característica de um grupo de pessoas que tem seus usos e seus costumes. Isso aqui é uma definição de sociedade. Hoje, se por exemplo, o tempo que eu vivi em Promissão e vivi aqui em Lins, então a gente tinha os mesmos costumes. Lins era um pouco diferente. Lá uma cidade era bastante acolhedora, um grupo pequeno, uma cidade menor. Aqui já era uma cidade de estudantes na minha época. Então era uma cidade de muitos pensionatos, onde vinha muita gente de fora estudar, que ia entrando trazendo novidades da própria cultura, das próprias cidades. Hoje não existe mais isso. Porque isso está patente em todo mundo, em todo lugar. Então, você está aqui, você convive com gente que está em Angola, você convive com gente que veio da França, que está aqui, que vai para lá e vem para cá. Os intercâmbios são muito maiores. A cultura de outros lugares, ela está muito presente aqui. Se você disser, por exemplo, falar sobre a calça jeans, que é um costume, em qualquer lugar do mundo se usa calça jeans. Quando na Índia, por exemplo, eram só aquelas roupas típicas, no meio que tinha mais roupas, trajes mais característicos, já não tem mais tanto. Então a sociedade virou uma aldeia global, né? Virou um pequeno mundo. Se a gente ia, por exemplo, vou para tal lugar, eu vou buscar, eu lembro quando a primeira vez que eu fui para a Itália, que eu trouxe tantas coisas diferentes. Depois a gente vai lá, aqui você encontra tudo que tem lá. Lá você encontra tudo que tem aqui. Já não tem mais essa diferenciação. Isso é o fato da globalização, uma das vantagens, né, da globalização. Certo. Sobre a diversificação dos jovens hoje, cada jovem tem uma associação, um grupo,
que é reservado e que às vezes não se mistura com outro grupo. Qual a sua opinião sobre ele? É que hoje a gente já não fala mais de jovem e nem de juventude. Por isso que nós falamos de juventudes, né? Porque são vários grupos que se formam. E eles são identificados como tribos, né? Ou como seitas, ou como clãs, ou como... E se a gente voltar na idade um pouquinho mais anterior, na Idade Média, etc., era próprio de clãs, cada um tinha sua clã, seu grupo que formava e caminhava. Hoje voltou numa forma, num modelo novo, que são pessoas que se identificam por uma ideia, né? Ou a ideia de traje, ou a ideia de cabelo, ou a ideia realmente de pensamento. Eles não se misturam porque, como sempre foi característico da juventude, elas se unem em grupos, e o grupo é muito forte. Por exemplo, vocês não fariam uma coisa individualmente que tenha força de fazer em grupo. Por exemplo, ninguém sai gritando na rua sozinho, mas se o grupo inteiro sai gritando, a gente grita também. Então essa é a força do grupo. Então hoje se fala que a juventude está dividida em tribos porque elas se identificam com um tipo de ideia, com um tipo de crença, com um tipo de traje, com um tipo de costume. Agora, falando da interação dos jovens na sociedade atual, você acha que os jovens devem mudar para que a sociedade nos seja melhor? Eu não sei bem se é questão de mudança, mas tem que existir uma interação muito grande. Primeiro, eu acho que o jovem tem que entender bem o contexto em que ele vive. Para poder interagir nesse contexto. Fala assim, a sociedade tem que mudar para o jovem se sentir bem, isso não vai acontecer. O jovem tem que mudar para a sociedade melhorar, o jovem tem que interagir com os fenômenos de hoje. Porque nós não podemos esquecer que nós estamos vivendo uma época, vocês sobretudo, vivendo, eu digo vocês porque eu já tenho mais de 60 anos, então de certa forma eu não vou viver outra época, vocês vão, né? Nós estamos vivendo uma mudança de época. Sempre teve épocas de mudança. Por exemplo, quando eu falo, eu tinha 15 anos, hoje eu não tenho isso, então era uma época de mudança, mudou a minha época. Só que agora nós estamos numa mudança de época. Aquilo tudo que valeu para agora, até agora, eu não sei se ele pode ser base total para o que vem. Porque tudo que está vindo está transformando muito o mundo. A questão da tecnologia, das descobertas, dos genes, da ecologia, de uma sociedade sustentável, todo um universo novo, inteiramente novo, que isso aparece diante de nós, que aquilo que eu tinha como arma, vamos dizer assim, ela não é tão sustentável para esse modelo. Então, o que seria sustentável para esse modelo que vem? É o estar assim, muito antenado na realidade atual. Os princípios, os valores não mudam, são os mesmos. Então, o jovem tem que cultivar muito esses valores, esses princípios, para enfrentar e interagir e mudar essa nova sociedade que está aí. Porque, ao mesmo tempo que são valores positivos, mas eles podem desencadear uma destruição do mundo. Né? Por exemplo, a descoberta da bomba atômica não era para guerra, era para alguma coisa positiva e depois interfere num lado negativo e assim outras tantas coisas, né? Você acha que a sociedade define o caráter de um jovem pela questão social, econômica, sexual, entre os outros fatores? Eu acho que é muito difícil a gente afirmar que ela define o caráter. O caráter é da pessoa. Ela pode influenciar no caráter da pessoa. Se essa pessoa não tiver uma boa formação, ela influencia muito. Influencia positivamente, como pode influenciar negativamente. Exatamente porque existe a força do grupo. Então, por exemplo, se uma sociedade, vamos pegar o mundo de hoje nós estamos escutando todos os dias na televisão, a violência exacerbada, né? A droga rolando, aqui mesmo aqui em Lins,
qualquer escola é pego droga, etc. Então isso daí tem influência no caráter da pessoa? Ele tem influência se ele entra nesse rol, se ele não tiver firmeza de caráter. Então, aquilo que era uma coisa que é e continua sendo perniciosa, acaba sendo como se fosse normal. Todo mundo usa, eu também vou usar. E não é bem assim. Então, na composição também do caráter, tem os valores que precisam ser preservados. Então, agora entra a minha parte, mas a educação dos jovens. E de 0 a 10, qual a nota que você daria em relação à educação nas escolas, na sua época e atual? E por quê? É sempre difícil você dar uma nota em contextos diferentes, não é? Na minha época, o ensino era aquele, o professor falava e nós obedecíamos. Era um outro contexto. De certa forma, era um pouco revolucionário. Por isso que eu entendo vocês. Mas para aquela época era assim. Então, vamos dizer assim, eu sempre estudei em colégio de irmãs, passei muito pouco tempo em escola estadual, mas era baseada mais em valores, em princípios que eu acredito. Hoje, a educação, o que pode ser diferente é assim, a valorização do profissional. O professor, na minha época, era o professor, ele era respeitado pela sociedade, né? Não era qualquer um que ia ser professor. Não é que hoje qualquer um vai ser professor, só que a figura do professor hoje está muito desgastada. Às vezes as pessoas esquecem que todos, para serem outros profissionais, quaisquer que sejam, passaram por um professor. Então o que precisa hoje não é a valorização da educação, mas a valorização do profissional de educação. Esse profissional de educação que precisa ser respeitado. Porque eu estava vendo na televisão que um aluno bateu numa professora, ela caiu, que era de escola particular. Então isso é inconcebível, né? Inconcebível isso para fazer até com os pais. Então isso é alguma coisa que está sendo desvirtuada e que acaba atrapalhando a educação. Então, se eu for medir a educação daqui, não acontece isso, graças a Deus, não é? Então, ainda não queremos mais aquela aula que o professor fala, o aluno fica quieto. Não existe mais isso. Você acha que o Brasil poderia copiar métodos inovadores de ensino de países de primeiro mundo? O Brasil sempre tentou copiar métodos de ensino de outros países, sempre. E o erro, às vezes, é assim, copiar na íntegra e colocar num contexto diferente. Por isso é que não dá certo. Então, primeiro tem que preparar as bases. Então, vamos dizer, vocês nem tinham nascido ainda, mas tinha aquela educação do Summer Hills, que a escola que não tinha muros, e que o aluno fazia aquilo que ele queria, quer dizer, a ideia era o aluno montava o seu próprio currículo. Você traz uma escola dessa para um contexto nosso, você acha que vai funcionar? Não é? Então, é toda uma cultura de um povo que precisa ser. Se vocês viram aquela reportagem numa cidade dos Estados Unidos que é normal dar uma arma para uma criança, para matar, para defender. Então, a gente se choca, mas para a cultura deles, aquilo era, todo mundo achou normal. Tanto que ele matou a irmãzinha e os pais nem iam. Não foi uma coisa surpreendente. Então, tudo tem um contexto. Então, toda vez que eu trago alguma coisa de fora para implantar ponto e vírgula como não dá certo. Ele tem que fazer ajustes. As ideias podem ser boas. Então, a gente vai, por exemplo, quando eu fui na Itália, que eu fiz muita pesquisa sobre interdisciplinaridade, eu vi a interdisciplinaridade lá aplicada de um jeito. Quando eu vim para cá, eu tinha que aplicar de outro jeito, de acordo com esse contexto. Então, conhecer outras metodologias é sempre válido. Agora, aplicar na íntegra, nem sempre. Precisa sempre fazer ajustes do ponto de vista da formação do professor, como do ponto de vista da educação em si mesma. Sim, certo. Educação em escolas particulares versus públicas, tem muita diferença, na sua opinião? Não deveria ter.
mas acredito que tenha. Não porque que eu vivi, mas porque eu escuto falar, né? E talvez seja essa da questão do desrespeito ao profissional. A violência que existe, que a gente escuta falar na escola estadual, na clientela, nos jovens que vêm com certos vícios e que dificulta, e até a própria concepção de não retenção do aluno. Então isso tudo deixa assim muito à vontade e que se perde essa disciplina. A escola privada é diferente, porque o profissional ele não é estável, né? Por quanto a gente sabe, vocês estão vendo aqui, tem professores que têm mais de 30 anos de casa. O bom profissional ele permanece na casa, né? Mas existe assim um respeito da direção com eles com a direção, o respeito deles com vocês, alunos, e de vocês com eles. Então acho que o principal aí não é o conteúdo em si, mas é o que provoca uma educação melhor, são as condições de educação, de relacionamento, porque toda aprendizagem passa pelas relações. E se essas relações não estão em harmonia, a aprendizagem sofre uma perda. O que poderia mudar em termos legislativos para que a situação dos jovens melhore? Eu acho que não é nem tanto na legislação que tem que mudar, porque a legislação, essa 92-94, ela dá uma amplitude muito grande para as escolas. O que tem que mudar na legislação, o que tem que mudar é na própria forma de educar, né? Não é na legislação, não vejo como legislação. E para terminar? Para terminar, como seria a escola ideal em período integral? Vai ser, se Deus quiser. A escola integral, período integral, ela não vai ser assim como estou fazendo aqui com as crianças. De manhã tem o seu conteúdo, aulas, etc. E à tarde outras atividades. O período integral vai ser intercalado entre aulas teóricas, aulas práticas, oficinas, intercalando manhã e tarde. Então o aluno passa o dia inteiro e nesse dia inteiro ele está fazendo pesquisa, ele está consultando, ele está estudando e está em laboratório testando. Esse é o ideal do ensino integral. Sim. Então, muito obrigado, né, irmã, por ter disponibilizado um tempo seu para dar essa entrevista. Eu que agradeço.